Olá, boa noite. Esse é mais um encontro do grupo de estudo de Direito Sistêmico, onde a gente faz a leitura e o debate das obras do Bert Hellinger. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o aniversário do Hamilton. Hamilton foi quem me convidou para formar um grupo de estudo inicialmente lá em Cuiabá, e como era muito longe de Lorena, eu tive a ideia de fazer isso online. E a gente já está há um ano nesses encontros semanais, agora com a leitura da obra O Amor do Espírito, todas as terças-feiras, às 8h30. Sempre desde o começo, sob a orientação do Renato Bertatti, para quem eu passo a palavra. Renato, boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert, O Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a leitura para a gente vai ser a Regina. Nós paramos na página 40, no tema A Responsabilidade no Grupo Familiar. Então, Regina, pode começar a leitura, por favor. Ok. A responsabilidade no grupo familiar. Assim, no grupo familiar, membros inocentes frequentemente são induzidos a responder por membros culpados, e a injustiça que os antecessores cometeram ou que foi cometida contra eles precisa ser reparada e compensada pelos sucessores. E são principalmente as crianças que esta força superior encarrega de equilibrar a injustiça. Isso certamente se liga ao fato de que, dentro do grupo familiar, também vigora uma hierarquia que concede prioridade aos membros anteriores sobre os posteriores, fazendo com que estes fiquem a serviço daqueles e sejam sacrificados em benefício deles. Portanto, no que diz respeito ao equilíbrio, não existe justiça no grupo familiar. A equiparação entre as pessoas. Direitos iguais de pertencimento. Entretanto, que reconhece a todos os que fazem parte do grupo o mesmo direito de pertencer-lhe. Esse direito é negado a alguns membros em muitas famílias e grupos familiares. Por exemplo, um homem casado tem um filho fora do casamento e sua mulher diz: não quero saber dessa criança nem da mãe dela. Elas não pertencem à nossa família. Ou quando um membro da família teve um destino difícil, por exemplo, quando a primeira mulher do avô morreu de parto. Esse destino amedronta os outros, e eles silenciam sobre essa pessoa, como se ela já não pertencesse à família. Ou ainda quando um membro da família exibe um comportamento que foge às regras. Os outros lhe dizem: você é uma vergonha para nós, e por isso o excluímos da família. Muitos casos de arrogância moral significam apenas, na prática, que uns estão dizendo aos outros: temos mais direito de pertencer à família do que vocês. Ou, vocês têm menos direito de pertencer do que nós. Ou ainda, vocês perderam seu direito de pertencer. Nesse contexto, bom significa apenas mais direitos. E mal significa somente você tem menos direitos. Muitas vezes também se nega esse direito a crianças que nasceram mortas ou faleceram prematuramente, na medida em que são esquecidas. Às vezes, os pais dão ao próximo filho o nome do irmão falecido, como se dissessem a ele: você não pertence mais à família, temos um substituto para você. Assim, a criança morta perde até mesmo o próprio nome. Quando os membros de um grupo familiar negam a um antepassado o direito de fazer parte dele, seja porque o desprezam ou temem o seu destino, seja porque não reconhecem que ele cedeu lugar a outros da família, ou que ainda lhe devem algo, então alguém mais novo,
pressionado pelo sentido da compensação, identifica-se com o mais velho, sem que tenha consciência disso e sem que possa evitá-lo. Assim, sempre que se nega a algum membro o direito de pertencer, existe no grupo familiar uma pressão irresistível para restaurar a completude perdida e para compensar a injustiça cometida. No sentido de que o membro excluído seja representado e imitado por outro membro da família. Nesse contexto, sobreviventes de uma família também sentem culpa diante de um membro que morreu prematuramente, como se fosse injustiça com o morto, o fato de continuarem vivos. Então, querem compensar a injustiça impondo limites à sua própria vida, desconhecendo a razão por que o fazem. As ordens do amor. O grupo familiar é dominado por uma ordem arcaica que aumenta a desgraça e o sofrimento em vez de impedi-los. Pois se algum sucessor, pressionado por um sentido cego de compensação, quiser posteriormente colocar em ordem algo que aconteceu a um antecessor, cria um ciclo vicioso e o mal não acabará mais. Esse tipo de ordem mantém sua força enquanto permanece inconsciente. Entretanto, quando vem a luz, podemos cumprir sua finalidade de outra forma e sem consequências funestas, pois efetivamente atuam outras ordens, que mesmo no que diz respeito ao equilíbrio, concedem aos membros mais novos os mesmos direitos dos mais antigos. A essas ordens eu chamo ordens do amor. Em contraposição ao amor cego, que procura compensar o mal com o mal, esse amor é sábio. Ele compensa de forma curativa e, através de boas ações, põe um fim nos acontecimentos nefastos. Ilustrarei isso com alguns exemplos, começando com as frases: eu sigo você e antes eu do que você. Quando alguém diz interiormente essas frases, sugiro que as diga diretamente para a pessoa que deseja seguir, ou em cujo lugar está disposto a sofrer, expiar ou morrer. Quando ele realmente olha essa pessoa nos olhos, não é mais capaz de dizer essas frases. Percebe que ela também o ama e recusaria seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer a essa pessoa: você é grande, eu sou pequeno ou pequena. Eu me curvo diante de seu destino e tomo o meu destino como me é dado. Por favor, abençoe-me se fico e se deixo que você se vá, com amor. Então fica ligado a essa pessoa com um amor muito mais profundo do que quando quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então essa pessoa, em vez de representar uma ameaça, como talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua felicidade. Ou se uma pessoa quer seguir alguém na morte, por exemplo, uma criança que quer seguir um irmão prematuramente falecido, essa pessoa pode dizer: você é meu irmão, eu honro você como meu irmão. Você tem um lugar no meu coração. Eu me curvo diante do seu destino da forma como foi e tomo o meu destino como me foi determinado. Então, ao invés de os vivos se juntarem aos mortos, são os mortos que se juntam aos vivos e velam por eles com amor. Ou se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, pode dizer a ele: querido irmão, você morreu, eu ainda vivo mais um pouquinho e depois morro também. Assim, a presunção diante dos mortos cessa e a criança que vive pode viver sem sentimento de culpa. Ou quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a completude pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e respeitados.
Isso é basicamente um processo interno. Então, por exemplo, uma segunda mulher diria à primeira: você é a primeira, eu sou a segunda. Eu reconheço que você cedeu lugar para mim. Se a primeira mulher sofreu uma injustiça, ela ainda pode dizer: reconheço que tenho o meu marido à sua custa. E acrescentar: por favor, olhe com carinho para mim. Se o tomo e conservo como meu marido, e olhe também com carinho para meus filhos. Nas constelações familiares, pode-se ver como se relaxa o semblante da primeira mulher e como ela é capaz de concordar com o pedido, por ter sido respeitada. Então a ordem é restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente essa mulher. Vou ainda dar outro exemplo. Um homem ainda jovem, empresário e representante exclusivo de um produto em seu país, chega dirigindo um Porsche e fala de seus êxitos. É evidente que possui poder e um charme irresistível. Mas ele e seu contador o adverte de que está retirando da empresa muito dinheiro para fins pessoais, pondo o negócio em risco. Apesar dos êxitos que tivera até então, ele secretamente tensionava arruinar-se. Apurou-se que sua mãe mandara embora seu primeiro marido porque ele, segundo sua expressão, era um bolha. Depois casou-se com o pai do cliente, levando para o novo matrimônio um filho do casamento anterior. Este, porém, não pôde mais ver o próprio pai e perdeu o contato com ele. Nem mesmo sabia se o pai ainda estava vivo. O jovem empresário percebeu que não ousava continuar tendo sucesso porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte: primeiramente, reconheceu que o casamento de seus pais e sua própria vida estavam associados pelo destino às perdas sofridas pelo irmão e pelo pai dele. Em segundo lugar, conseguiu, apesar disso, dizer sim à sua própria sorte e dizer aos outros que se considerava igual a eles e com os mesmos direitos. Em terceiro lugar, dispôs-se a prestar a seu irmão um favor especial, como prova de sua vontade de equilibrar as contas entre o dar e o tomar. Assim, resolveu procurar o pai de seu meio-irmão, que tinha desaparecido, e promover o reencontro entre eles. Onde as ordens do amor são aplicadas, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas a que pertencem. E começa a vigorar a compensação através do bem, substituindo a necessidade sinistra de equilibrar através do funesto, que gera o mal a partir do mal. O sucesso acontece quando os mais novos aceitam o que receberam dos mais velhos, apesar de seu preço, e os honram, independentemente do que tenham feito. E quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então, os excluídos recuperam seu direito de ser acolhidos e, em vez de nos atemorizarem, abençoam-nos. Quando lhes damos o lugar que merecem em nossa alma, ficamos em paz com eles. E de posse de todos os que nos pertencem, sentimos inteiros. Regina, vamos fazer um pequeno intervalo. Ok. Vamos ver se alguém gostaria. Renato. Oi, quem fala? Geraldo? Geraldo, boa noite. Oi, Geraldo, boa noite. Ali onde ele diz, você não pertence mais à família, temos um substituto a você. Assim a criança morta perde até o próprio nome. Quando
Um casal tem um segundo ou um terceiro filho e ele perdeu o primeiro. E ele colocou o nome nesse segundo ou nesse terceiro filho do mesmo lado do primeiro que veio a falecer, em homenagem a ele. O que você tem a dizer sobre isso? O efeito disso é de exclusão, Geraldo. Geralmente o efeito disso é de exclusão. Porque agora, quando eu chamo esse filho por esse nome, né? Quem que eu estou chamando? Esse ou outro? Isso sempre gera um efeito de exclusão. Eu já cheguei a constelar pessoas nessa situação, adultas, e isso era altamente perturbador para essas pessoas. Por quê? Porque essa pessoa, ela não se sentia ela. Cada vez que chamavam ela não se sentia ela. Então, na verdade, o sentimento que ela tinha era o sentimento do irmão que tinha o mesmo nome que morreu, de não ser visto. Então, embora ela tivesse o mesmo nome, ela não se sentia ela, porque ela tinha o sentimento do irmão excluído. Então, geralmente, isso é uma grande confusão. A gente sabe que dar o nome para um irmão, de um irmão falecido, mesmo que seja com o objetivo de honrá-lo, isso gera uma grande perturbação, tanto para aquele que está vivo, como para aquele que está morto. Eles ficam colados. Um não sabe quem é o outro. E aí gera uma exclusão. Perfeito. Obrigado. Imagina. Obrigado a você pela pergunta. Eu tenho. Quem que está falando? Valéria. A Valéria. Sim, Valéria, pode perguntar. Renato, e quando dão o nome de um avô, de um ancestral já morto, é essa mesma sensação? Fica essa confusão? Não, aí não. Ou é só quando é irmão morto, assim? Não, aí essa confusão é quando é irmão. Quando esse nome é para honrar um avô, um bisavô, uma avó, uma bisavó, isso não tem o mesmo efeito. Porque junto com isso, normalmente, se associa, por exemplo, João Paulo Neto, João Paulo Filho. Então, assim, geralmente, quando se usa o nome de um antepassado, isso é colocado no nome, na maioria das vezes. E mesmo quando não é colocado, isso é feito como uma forma de honrar. Uhum. E aí não tem esse efeito. Não está se excluindo ninguém. Muito obrigada. Imagina. Mais alguém? Marilis, você levantou a mão? Não. Não, Renato. A Cristina, sim. A Cristina. Pode falar, Cristina, seu microfone está aberto. Tá joia. A minha dúvida é assim, uma vez que alguém tenha recebido o nome de um irmão e que não tenha como mudar, a pessoa já é adulta, já é identificada com esse nome, nós como facilitadores, ajudantes, que frase a gente poderia dar para que, enfim, esse colamento que você falou, né, se desfizesse? Para que a pessoa pudesse seguir em paz com o nome, ainda que seja o mesmo nome do irmão. Será que o fato já de reconhecer seria o suficiente? O que essa pessoa que tem o nome poderia dizer internamente: eu sou eu e você é você. Uhum. Ela teria que vivenciar isso e dizer nessa frase: eu sou eu e você é você. Eu estou vivo e você está morto. Embora tenhamos o mesmo nome, eu sou eu e você é você. Então, isso é necessário para se fazer esse descolamento. E não só eu sou eu e você é você, mas também eu estou vivo e você está morto.
ou até mesmo complementar dizendo: eu vivo mais um pouco e depois também eu me vou e me junto a você. Então, na hora certa. Então, isso é necessário para que ocorra esse descolamento. Mas é importante que a pessoa vivencie isso de uma forma geral, numa constelação, para que ela possa olhar nos olhos da pessoa morta e ela possa se separar disso, né? Mas as frases ideais numa situação dessa seriam essas. Joia, grata. Tá bom. Mais alguma pergunta, Alice? Marilis. Sim, Marilis, pode abrir o microfone e falar. Pode falar. Renato, eu vi uma constelação em que quem estava constelando era o filho e a mãe, ela tinha o nome da irmã morta. Essa constelação, ela acontece normalmente, essa mulher, ela se desvincula dessa irmã morta por ela não estar presente, apenas o filho? É possível isso? Eu não me lembro qual era o caso. Tá, normalmente não. Isso é a própria pessoa que tem que viver esse enredamento. A própria pessoa que está enredada que pode se desenredar disso. Então, assim, normalmente é a própria pessoa que tem que viver isso. Porque essa confusão fica na própria pessoa. Ela, na maioria das vezes, fica confusa com isso. Tá. O filho pode olhar para isso e ele vê nisso a mãe. Mas a mãe, não, na maioria das vezes, não se sente ela apenas. Ela se mistura com a irmã morta. E na maioria das vezes, porque essa irmã morta está excluída. Quando você dá o mesmo nome, você está excluindo uma das pessoas dentro dessa situação. Substituindo. Quando nós pensamos em substituir alguém, uma pessoa por outra, na substituição nós excluímos. Uhum. Assim como, por exemplo, quando uma mulher se casa, tem um filho, vai para um segundo casamento, e essa mãe exclui o pai, e esse agora menino chama o padrasto de pai, assume ele como pai. No momento que ele assume ele como pai, internamente ele está excluindo o pai biológico. Então, essa exclusão imediatamente busca uma compensação do outro sistema. E aí, se esse outro casal, agora, que leva um filho, tem um filho, esse outro filho do casal provavelmente vai estar enredado ao primeiro marido e o pai do irmão que foi excluído dentro do sistema. Então, quando acontece uma exclusão, imediatamente o sistema, na próxima geração, captura alguém que acaba representando essa pessoa excluída, tendo os mesmos sentimentos dessa pessoa excluída, muitas vezes se revoltando exatamente como essa pessoa excluída se sente revoltada. Então, a exclusão de alguém no sistema, ela sempre acaba sendo representada na próxima ou em outras gerações. O sistema não aceita que alguém seja excluído. Todos têm um lugar e todos têm direito de pertencer. Perfeito. Obrigada. Imagina. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, Alice? Você está vendo mais alguém? Não vejo mais ninguém. Tá bom. Então, vamos lá, Regina. Vamos continuar. Ordens do amor. Ordens do amor entre o homem e a mulher, e em relação à totalidade que nos sustenta. Em primeiro lugar, tratarei detalhadamente das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher, começando pelo mais elementar. Homem e mulher. O homem sente atração pela mulher porque, como homem, falta-lhe a mulher. E a mulher sente atração pelo homem porque, como mulher, falta-lhe o homem. O
o masculino está orientado para o feminino. Por isso, o homem precisa da mulher para ser homem. E o feminino está orientado para o masculino. A mulher também precisa do homem para ser mulher. Assim, o homem só se torna homem quando toma para si uma mulher como sua esposa. E uma mulher só se torna mulher quando toma para si um homem como seu marido. Só quando o homem faz de uma mulher a sua mulher e a tem como tal, e a mulher faz de um homem o seu homem e o tem como tal, é que eles são marido e mulher e formam um casal. Portanto, faz parte, em primeiro lugar, das ordens do amor entre o homem e a mulher, queira a mulher como homem. Portanto, se numa relação conjugal o homem ou a mulher se querem principalmente por outras razões, por exemplo, para a diversão ou o sustento, ou porque o outro é rico ou pobre, culto ou iletrado, católico ou evangélico, ou porque o querem conquistar, proteger, melhorar ou salvar, ou ainda porque querem o outro, como se diz com belas palavras, como o pai ou a mãe dos próprios filhos. Então a casa foi construída sobre a areia, e dentro da maçã já se encontra o verme. Pai e mãe. Em segundo lugar, faz parte das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher que ambos estejam orientados em função de um terceiro e que sua masculinidade e sua feminilidade se completem num filho. Pois o homem só se torna plenamente homem como pai e a mulher só se torna plenamente mulher como mãe. E só no filho, o homem e a mulher formam indissoluvelmente uma unidade, de maneira plena e visível para todos. No entanto, seu amor ao filho como pais apenas continua e coroa seu amor como casal, porque este vem antes daquele. E assim como as raízes nutrem a árvore, assim também seu amor como casal sustenta e nutre seu amor de pais pelo filho. Assim, quando o amor recíproco dos parceiros flui do fundo do coração, também flui do fundo do coração o seu amor de pais pelo filho. E quando esmorece o amor do casal, também esmorece o amor pelo filho. Tudo que o homem e a mulher admiram e amam em si mesmos e no parceiro, também admiram e amam em seus filhos. E tudo que os irrita e incomoda em si mesmos e no parceiro, também os irrita e incomoda no filho. Por isso, onde os pais se dão bem em sua relação conjugal, no que toca ao respeito e amor mútuo, nisso também se dão bem em sua relação com o filho. E onde se dão mal em sua relação conjugal, nisso também se dão mal em sua relação com a criança. Porém, quando o amor dos pais pelo filho apenas continua e coroa seu amor recíproco, a criança se sente considerada, aceita, respeitada e amada por ambos os pais, sabe que está em ordem e sente-se bem. O desejo. Um casal procurou um conhecido terapeuta e lhe pediu ajuda nos seguintes termos: toda noite nos empenhamos ao máximo para corresponder à nossa responsabilidade na conservação da espécie humana. Entretanto, apesar de nossos esforços, não conseguimos até agora cumprir essa nobre missão. Onde erramos e o que precisamos aprender e fazer? O terapeuta lhes recomendou que apenas o ouvissem em silêncio e depois, sem se falarem, fossem imediatamente para casa. Eles concordaram. Então, ele lhes disse: toda noite vocês se esforçam ao máximo para corresponder à sua responsabilidade na conservação da espécie humana. Mas, apesar de todos os seus esforços, ainda não conseguiram cumprir sua nobre missão. Por que vocês não se entregam simplesmente à sua paixão? E os despediu. Então eles se levantaram e foram às pressas para casa, como se não pudessem esperar mais.
Mal se viram sós, deixaram cair as roupas e se amaram com gozo e paixão. Em 2 semanas, a mulher engravidou. Uma outra mulher, já não tão jovem, num acesso de pânico ante a perspectiva de ficar solteira, publicou num jornal o seguinte anúncio: enfermeira procura viúvo com filhos para fins matrimoniais. Que expectativa de intimidade poderia ter essa relação? Ela poderia ter escrito: um homem, uma mulher quer um homem. Quem me quer? A consumação do amor. O pudor em nomear nosso ato mais íntimo e em desejá-lo como o mais importante e mais próximo numa relação conjugal, decorre certamente de que, em nossa cultura, o ato do amor entre o homem e a mulher é considerado por muitos como algo indecente, como uma necessidade indigna. Entretanto, é a maior realização humana possível. Nenhum outro ato humano está mais sintonizado com a ordem e a plenitude da vida, nem nos torna mais amplamente, nem nos toma mais amplamente a serviço do mundo em sua totalidade. Nenhum outro ato humano nos traz um prazer tão inebriante, nem proporciona, em seu seguimento, um tal sofrimento amoroso. Nenhum outro ato humano é mais pesado de consequências, mais cheio de riscos, nem exige de nós tais extremos, ou nos faz tão conhecedores, sábios, humanos e grandes, do que aquele em que um homem e uma mulher reciprocamente se tomam e se reconhecem com amor. Em comparação a esse ato, qualquer outro ato humano aparece apenas como uma preparação ou uma ajuda, uma consequência ou talvez uma doação adicional, ou então como carência e substituição. O ato do amor entre o homem e a mulher é simultaneamente o nosso ato mais humilde. Em nenhum outro lugar nos mostramos tão despidos, nem revelamos de forma tão desprotegida o lugar onde somos mais vulneráveis. E, por isso, também nada protegemos com pudor mais profundo do que o lugar onde o homem e a mulher se encontram amorosamente, e onde mostram e confiam mutuamente o que possuem de mais íntimo. A consumação do amor entre o homem e a mulher é também nosso ato mais corajoso, pois ao se unirem para o resto de suas vidas, o homem e a mulher, embora estejam no início e antes da plena realização, já têm o fim diante dos olhos, percebem seus limites e encontram sua medida. O vínculo do casal. De acordo com uma bela expressão da Bíblia, através da consumação do amor, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e ambos se tornam uma só carne. O mesmo também vale para a mulher. Esta imagem reflete um processo na alma, cuja realidade experimentamos através de seus efeitos. Pois esse processo na alma cria um vínculo, que mesmo contra a nossa intenção, se manifesta como algo que não pode ser anulado, e por essa mesma razão, não pode ser repetido. Pode-se objetar que o divórcio e uma nova relação provam o contrário. No entanto, uma segunda relação não tem o mesmo efeito da primeira. Um segundo marido ou uma segunda mulher percebem a ligação da parceira ou do parceiro com o primeiro marido ou a primeira mulher. Isso se revela pelo fato de que o marido ou a mulher de uma pessoa que se casa pela segunda vez não ousa tomá-la e mantê-la tão plenamente como se fosse essa a sua primeira união. A razão é que o novo casal experimenta a segunda união como culpa em relação à primeira, mesmo se já tiver morrido a parceira ou o parceiro anterior, pois, de fato, só nos separamos quando morremos. Portanto, uma segunda relação só tem sucesso quando o vínculo aos parceiros anteriores é reconhecido e honrado, como tendo precedência sobre o novo vínculo,
e quando os novos parceiros reconhecem que têm uma dívida com os parceiros anteriores. Contudo, um vínculo no sentido original, como na primeira relação, está fora de seu alcance. Em decorrência disso, quando acaba uma segunda relação, sente-se geralmente menos culpa e obrigação do que quando se rompe a primeira relação. Trago um exemplo a respeito. O ciúme. Uma mulher com um grupo atormentava o marido irracional, mas não conseguia evitá-lo. O dirigente do grupo lhe mostrou a solução, dizendo-lhe: mais cedo ou mais tarde você vai perder seu marido. Aproveite-o enquanto é tempo. A mulher riu e ficou aliviada. Alguns dias depois, o marido telefonou ao dirigente do grupo e lhe disse: quero agradecer-lhe por minha mulher. Esse homem tinha participado muitos anos antes de um curso do mesmo terapeuta, junto com a namorada daquela época, com quem já estava há 7 anos. Durante o curso revelara, diante de todos os participantes, e sem consideração pela dor da namorada, que ia separar-se dela para ficar com uma outra mais jovem. Mais tarde veio a um novo curso, desta vez com a nova namorada. Durante o curso ela engravidou e pouco depois se casaram. Então ficou claro para o dirigente do grupo o sentido do ciúme daquela segunda mulher. Ela negara exteriormente a ligação do marido com a ex-namorada e com seu ciúme reforçava abertamente sua reivindicação sobre ele. Secretamente, porém, reconhecia a ligação anterior dele e sua própria culpa. Assim, seu ciúme não indicava uma culpa do marido em relação a ela, mas era uma admissão secreta de que não o merecia. Provocar uma separação parecia-lhe o único meio de reconhecer o vínculo que subsistia e de expressar solidariedade à ex-namorada do marido. A carne. O vínculo especial e no sentido profundo, indissolúvel entre o homem e a mulher, nasce da consumação de seu amor. Só ela faz do homem e da mulher um casal e transforma os parceiros em pais. Para isso não bastam o amor puramente espiritual e o reconhecimento público da relação. Por conseguinte, quando a consumação do amor é prejudicada, por exemplo, quando os parceiros se deixam esterilizar antes do relacionamento, não se origina um vínculo, mesmo que os parceiros o desejem. Por isso, tais relacionamentos carecem de compromisso. E os parceiros, ao separar-se, não são afetados pelo sentimento de responsabilidade ou de culpa. Quando a consumação do amor é prejudicada a posteriori, por exemplo, por um aborto intencional, a relação sofre uma ruptura, embora o vínculo permaneça. Se apesar disso o homem e a mulher quiserem permanecer juntos, precisam decidir-se novamente um pelo outro e conviver como se fosse essa a sua segunda relação, pois a primeira, via de regra, terminou. A consumação sexual é a manifestação da superioridade da carne sobre o espírito, sua veracidade e profundidade. Às vezes somos tentados a depreciar a carne em favor do espírito, como se o que acontece através da força do instinto e da necessidade, do desejo e do amor, valesse menos do que o que nos ordenam a razão e a vontade moral. No entanto, o instintivo demonstra sua sabedoria e sua força justamente onde a razão e a moral esbarram nos próprios limites e falham, pois através do instinto atua um espírito superior e um sentido mais profundo, diante do qual fogem assustadas nossa razão e nossa vontade moral nas situações difíceis. Por exemplo, quando uma criança cai na água e uma ela não faz após uma reflexão, ela o faz por instinto. Mas será seu ato, por essa razão, menos certo, corajoso e bom? Ou ainda,
Quando um pássaro atrai com seu canto a companheira e eles se acasalam, constroem um ninho, chocam, têm filhotes e os alimentam, aquecem, defendem e guiam, isso é menos maravilhoso por ser instintivo? Regina, Oi. Regina, vamos fazer uma pausa. Ok. Se tem alguma pergunta ou alguém quer compartilhar algo. Sim. Glória, você levantou a mão? Você tem uma pergunta? Acho que não, acho que foi. Ela clicou sem querer, tá no celular. Marilis, pode abrir o microfone e perguntar. Renato, eu me lembrei do que aquele rapaz que eu comentei com você agora há pouco, a queixa dele era que não me sinto aceito. Desculpa, não ouvi, falhou. Aquela pergunta que eu lhe fiz agora há pouco, eu me lembrei da queixa do filho, era que ele não se sentia aceito. O filho da mulher que tinha o tinha o nome da mesmo irmã nome morta. que a morta. Aí eu me lembrei isso? agora. Ele estava no lugar amarrado nisso, preso nisso? Provavelmente. Isso poderia acontecer porque a mãe vivia um sentimento adotado da irmã e ele poderia viver esse sentimento adotado da mãe. Ou ele podia estar identificado com a tia e viver os sentimentos adotados da tia. Tá, ok. Mas nesse caso é sentimentos adotados. É a pessoa viver no sentimento de outra pessoa. Tá. Ok. Obrigada. Nada. A Ana Paula fez uma pergunta pelo chat. Uhum. Uma vez li que o Bert disse que se o casal tem problemas em sua vida sexual e não o resolvem, é melhor que se separem. Gostaria de saber algo a respeito. O que ela quer saber? O que você quer saber a respeito? Numa informação dessa. Acho que ele é muito direto com isso. Mas você quer acrescentar alguma coisa a sua pergunta, Ana Paula? É isso? Sim. Esperar que ela está digitando, provavelmente está sem microfone. Tá. Renato, esse trecho me pareceu tão conservador, assim, diferente das ideias ruptivas que o Bert sempre traz. Me pareceu, chegou para mim assim tão mais tradicional, que é a palavra, será? Vou continuar lendo a pergunta da Ana Paula. Tá bom. Eu achei bem radical essa postura de se separar diante de problemas sexuais que não são resolvidos. Quais são as consequências tão graves a ponto de ser melhor a separação? No ato sexual, primeiro que a sexualidade ela tem precedência ao amor. O que significa isso? Significa que, basicamente, as pessoas se sentem primeiro atraídas não pelo amor, e sim pelo sexo. Então, o sexo ele tem precedência ao amor porque ele está ligado a um instinto muito primitivo, muito arcaico, que tem a ver com a reprodução. Então, o sexo dentro do relacionamento do casal,
é algo muito importante. Porque ele tem um lugar, antes de mais nada, para cumprir uma função. Do sexo surge a possibilidade do amor. E o amor, ele vem depois e está ok, está pleno e pode acontecer. Quando um casal tem dificuldades sexuais e eles não conseguem superar isso, isso cria um afastamento entre o casal. Ou seja, se eles têm uma dificuldade sexual e eles podem trabalhar e ir superando isso, ao contrário, isso aprofunda o vínculo do casal. Ou seja, se aprofunda o amor entre o casal. Porém, se existe essa dificuldade sexual de uma das partes e isso priva o outro de ter uma vida sexual, é melhor que eles se separem, porque eu não posso impor ao outro uma dificuldade que eu tenho, causando no outro ou privando o outro de ter uma vida sexual. Então, quando isso acontece, normalmente ocorre uma busca de uma compensação disso, que é onde muitas vezes pode entrar os amantes, criando dentro dessa relação algo que não é mais uma entrega plena. O que significa isso? Existe alguém com dificuldade, segurando a outra parte, e a outra parte, para compensar isso, busca fora da relação. Então, começa a criar dentro disso, como ele disse, algo que está podre. Ou seja, essa entrega ela vai cada vez mais se tornando artificial. E, através disso, essa ela é vivida dentro do sistema, pelos filhos, essa angústia. Ele é bem radical quando ele coloca isso. Se um casal tem problemas sexuais e não conseguem superar isso, é melhor que eles se separem e que eles vão viver uma vida sexual saudável com outras pessoas, porque isso é uma coisa legítima, é uma coisa importante, é uma coisa necessária dentro da relação. Então, basicamente, quando ele faz essa colocação bem contundente, atrás disso tem todos esses desdobramentos e todas essas consequências que esses problemas podem ter ou trazer para o casal ou até para os filhos do casal, esse tipo de problema. Então, ele vai direto na questão. Se o casal tem problema e não consegue resolver isso, então que se separem, ao invés de deixar essa angústia, e essa angústia acaba sendo transferida pelos filhos, envolvendo mais questões acerca disso. Ou seja, nós não devemos transferir para o nosso parceiro ou para a nossa parceira um destino pesado que carregamos. Quando fazemos isso e aprisionamos o outro através disso, nós estamos transferindo esse peso para todo o sistema. E isso pode trazer consequências sérias para os filhos ou para todo aquele sistema. Esse peso fica lá. Essa pressão, essa questão não resolvida permanece lá. Então, basicamente, é isso que tem por trás dessa afirmação tão contundente que ele faz. Renato, a Cristina falou que queria fazer um comentário. Pode abrir seu microfone, Cristina. É nesse sentido que a Alice começou a falar, que ela achou que estava com um tom um pouco conservador e tudo. E assim que a gente começou, eu já tinha lido essa parte, assim que começa falando do homem e mulher, que ele fala que um homem precisa de uma mulher, uma mulher precisa de um homem. Na verdade, eu acho isso bem poético, eu acho bonito. Só que eu já vi em alguns workshops que eu participei, quando algum facilitador traz essa fala, que algumas pessoas têm alguma resistência.
é como se, sei lá, algumas pessoas sentem que pessoas que vivem num relacionamento homoafetivo não tivessem sendo incluídas, ou que, enfim, não pudessem, enfim, não estaria contemplando as pessoas que não encaixassem nesse perfil. Então, assim, a minha questão é como a gente pode falar disso e da beleza disso de uma maneira em que, enfim, que as pessoas não precisam se sentir assim. Obrigada, Cristina. Eu acho que era essa a minha angústia também. O Bert, eu acho que ele com certeza vai falar um pouco mais para frente sobre isso, sobre essas relações homoafetivas. Então, eu gostaria de deixar para um pouco mais para frente, e caso isso não seja esclarecido da forma como ele fala, eu posso comentar sobre isso. Mas vamos aguardar um pouquinho. Ele com certeza vai falar sobre isso logo mais aqui no livro. Tá. Ok? Porque é muito comum, né, Renato, a gente ouvir de algumas pessoas essa impressão que as constelações seriam ou machistas, ou, enfim, que não considerassem outros grupos. Então, eu vou aguardar. Tá bom. Ele vai não falar. Não concordo. Ok. Mas é só uma aparência, na verdade não é nada disso. O Bert, ele fala da importância de nas relações homoafetivas as pessoas viverem esse amor de forma plena, e quanto está tudo certo isso. Mas desde que as pessoas vivam esse amor com essa mesma responsabilidade, né? Mas vamos aguardar, ele vai falar, e se na forma como ele falar for necessário acrescentar alguma coisa, eu farei, tá bom? Sônia, você está com o microfone? Se você tivesse, seria ótimo que se você pudesse comentar essa passagem que ela escreveu no chat. Senão eu leio. Vou abrir seu microfone, Sônia. Acho que ela está sem. Eu vou ler o que ela escreveu. Então. Alô? Será que eu consegui? Acho Sim, que eu consegui conseguiu. abrir. Então, foi num curso que a gente fez em Lindóia, e até foi eu e uma amiga que a gente ensaiou tanto para subir lá e fazer essas perguntas sobre relacionamentos com o Bert. E a gente queria meio que contestar isso, meio que confrontar essas questões que o homem segue a mulher, que a mulher segue o homem, etc., que ele falava. Ele só olhou bem cinicamente para nós e disse: vejam como estão as suas relações. E ainda assim, expandindo, como estão os relacionamentos de vocês nessa cultura, entre aspas, né? Então, a gente entendeu que, de repente, bem no fundo o que ele diz é o que mantém esses vínculos. E que essa forma de contestar demais, ou cultural, né, que a gente diz, que a gente pode viver, nem sempre está dando certo, né, nos relacionamentos. As pessoas estão sozinhas, separadas, a gente vê um número enorme de pessoas separadas, né? Então, foi assim que ele respondeu para a gente. Sônia, de compartilhar. Mais alguém, Alice? Não. A Ana Paula agradeceu, falou que entendeu perfeitamente a relação a pergunta que ela fez. Mas não tem mais perguntas. Bom, temos mais 5 minutos. Então vamos caminhar mais um pouquinho com a leitura, Regina. Seu microfone está fechado, Regina. Por favor, abra. Deu, tá bem. Agora sim. Ok. O baixo contínuo. Um relacionamento de casal se desenvolve como um concerto barroco. Uma bela melodia soa nas escalas mais altas, enquanto um baixo contínuo a conduz, unifica e carrega, dando-lhe peso e completude.
No relacionamento de casal, o baixo contínuo soa assim: eu tomo você, eu tomo você, eu tomo você. Eu tomo você como minha mulher. Eu tomo você como meu marido. Eu tomo você e me dou com amor. Muito lindo, muito lindo. A carência. Para que a relação de casal entre o homem e a mulher cumpra o que promete, o homem deve ser homem e permanecer homem, e a mulher deve ser mulher e permanecer mulher. Assim, o homem deve renunciar a apropriar-se do feminino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se mulher e ser uma mulher. E a mulher precisa renunciar a apropriar-se do masculino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se homem e ser um homem. Em um relacionamento de casal, o homem só é importante para a mulher quando é e permanece homem. E a mulher só é importante para o homem quando é e permanece mulher. Se o homem pudesse desenvolver em si o feminino e possuí-lo, não precisaria da mulher. E se a mulher pudesse desenvolver em si o masculino e possuí-lo, não precisaria do homem. Por isso, muitos homens e mulheres que desenvolvem em si as características do outro sexo frequentemente vivem sós. Eles se bastam. O filhinho do papai e a filhinha da mamãe. Portanto, as ordens do amor entre o homem e a mulher envolvem também uma renúncia, que já pois o filho, para tornar-se um homem, precisa renunciar à primeira mulher em tornar-se uma mulher, precisa também renunciar ao primeiro homem de sua vida, o seu pai. Por essa razão, o filho precisa passar cedo da esfera da mãe para a do pai, e a filha precisa retornar cedo da esfera do pai para a da mãe. Permanecendo na esfera da mãe, frequentemente o filho só chega a ser um eterno adolescente e queridinho das mulheres, mas não um homem. E persistindo na esfera do pai, a filha muitas vezes só se torna uma eterna adolescente e uma namoradinha dos homens, mas não uma mulher. Quando um filhinho da mamãe se casa com uma filhinha do papai, ele frequentemente busca uma substituta para sua mãe e a encontra na mulher. E a mulher busca um substituto para o seu pai e o encontra no marido. Quando, porém, um filho ligado ao pai se casa com uma filha ligada à mãe, eles têm mais chances de formar um par bem-sucedido. De resto, o filho ligado ao pai costuma dar-se bem com o sogro, e a filha ligada à mãe geralmente se dá bem com a sogra. Ao contrário, o filho ligado à mãe frequentemente se relaciona melhor com a sogra do que com o sogro, e a filha ligada ao pai melhor com o sogro do que com a sogra. Ânimos e ânima. Quando o filho permanece na esfera da mãe, o feminino inunda sua alma, impedindo-o de tomar a masculinidade que vem de seu pai. E quando a filha permanece na esfera do pai, o masculino inunda sua alma, impedindo-a de tomar a feminilidade que vem de sua mãe. Carl Gustav Jung denominou o feminino presente na alma do homem de ânima e o masculino presente na alma da mulher de ânimos. A ânima se desenvolve mais fortemente quando o filho permanece na esfera da mãe. Curiosamente, porém, ele sente então menos compreensão e simpatia por outras mulheres e tem menos sucesso com as mulheres e com os homens. E o ânimo se desenvolve com mais força quando a filha permanece na esfera do pai. Curiosamente, porém, ela sente então menos compreensão e simpatia por outros homens e tem menos sucesso com os homens e as mulheres. A situação da ânima na alma do homem se mantém dentro de seus limites se ele passou cedo para a esfera do pai. Contudo, curiosamente, ele sente, então, mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores das mulheres. E a atuação do ânimo na alma da mulher se mantém dentro de seus limites se ela retorna cedo à esfera da mãe. Contudo, curiosamente, ela sente, então, mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores dos homens. Portanto,
A ânima resulta do fato de o filho não ter tomado o pai, e o ânimos resulta de a filha não ter tomado a mãe. Ok. Vamos parar, Regina. Ok? E ainda vou abrir um espaço caso exista alguma pergunta ou consideração. A Cristina? Pode abrir o microfone, Cristina. Renato, é só um comentário engraçado, porque ele fala isso quando o filho ligado ao pai, ele costuma se dar bem com o sogro. E a filha ligada à mãe, geralmente se dá bem com a sogra. Eu acho que muita gente deve ter se enquadrado aí quando Eu também comecei a dar risada aqui. E eu vou te falar que uma vez, quando eu estava solteira, uma pessoa que também que faz formação e tudo, me perguntou, eu achei tão bizarro essa pergunta, quando eu estava me conhecendo, assim, mas no seu outro relacionamento, como é que era? Você estava bem com seu sogro, com a sua sogra? Agora eu entendi, eu já queria saber como é que estava. Eu estava mais na esfera do pai ou da mãe. É só isso. Descontraí um pouco. Ok, ótimo. Obrigado, Cristina. Mais alguém? Eu não vejo nenhuma pergunta, mas eu quero aproveitar para fazer uma correção novamente. Eu e essa minha mente disléxica. Tantas vezes eu falo do Hamilton, quantas vezes eu vou trocar de onde ele é. Geraldo, obrigada por sempre me lembrar. Hoje é aniversário do Hamilton, que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu falo olhando o que o Geraldo acabou de escrever, de medo de errar de novo. Quero desejar um enorme parabéns para o Hamilton e agradecer toda a energia dele, que é de Campo Grande, não é Cuiabá. Bom, então nós vamos encerrar nosso encontro hoje por aqui. Gostaria de agradecer a Regina pela linda leitura. Muito obrigado, Regina. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma honra para mim. Ainda não. Imagina. Também gostaria de agradecer a todos que fizeram pergunta ou acrescentaram comentários. Isso sempre enriquece, é sempre muito bem-vindo. E obrigado a todos. Boa noite. Eu devolvo a palavra para a Alice. Boa noite, muito obrigada e até a próxima terça-feira. Até. Tchau, tchau.